mutirão da conciliação fiscal voltou. Eita, notícia boa! Agora você pode quitar seu IPTU e ISSQN. E onde vai ser? De 1º a 17 de agosto na Arena Pantanal. Excelente. Rapaz, até 95% de desconto ou até 48 parcelas. Bora! Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISSQN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Em Mato Grosso, o Ministério Público do Trabalho lançou um observatório e tem também algumas ações para conscientizar as pessoas acerca do que é realmente trabalho infantil, o que é mito, o que é verdade. Tem até um desenho, uma animação. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você. Hoje o nosso convidado é o procurador-chefe do MPT em Mato Grosso, Rafael Mondego Figueiredo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui na RDTV. Por nada, estamos à disposição para qualquer coisa. Bom, vamos já iniciar falando sobre o trabalho infantil em si, né? O que é considerado hoje trabalho infantil, procurador? Pela legislação nacional, o trabalho infantil é todo aquele que se dá acima da idade limite, no caso. No Brasil, você permite o trabalho a partir de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, tudo isso que que não está em consonância com esses limites legais é considerado trabalho infantil. Em relação a mitos e verdades, a gente ouve, esse tema trabalho infantil, ele foi retomado, né, recentemente em todo o país, e a gente ouviu muito a questão que é abordada até na animação, né? Meu pai trabalhou, meu avô trabalhou desde criança, né, e se tornou responsável, não foi pra rua, não virou mendigo, enfim, muitas questões assim, até sociais. O que a gente pode apontar como mito e como verdade nessa questão, procurador? A verdade é que a criança é um ser em desenvolvimento. Criança e adolescente tem que ser entendido como ser em desenvolvimento. E a Constituição Federal, o ECA, eles preveem o que a gente chama de doutrina de proteção integral. Ou seja, você deve garantir às crianças e aos adolescentes direito a lazer, educação, convivência familiar e profissionalização, mas nunca o trabalho precoce. Não é? Então, o trabalho precoce ele possui efeitos maléficos na vida da pessoa, principalmente sobre o aspecto da perpetuação do ciclo de pobreza. Não é? Você pode encontrar, inclusive, no YouTube, alguns pequenos vídeos sobre a questão. Eu indico até um vídeo chamado Vida Maria, que retrata muito bem essa situação. É a história de uma criança que vive executando serviços rurais, no caso no âmbito rural, e que nunca vai estudar. A mãe só manda trabalhar, não é? E o tempo vai passando, ela só vai tendo filhos, cuidando dos filhos e nunca evolui. E permanece pobre para sempre. Então, depois, o fim do desenho já é a situação da filha dela que está passando por exatamente pela mesma situação. Então, assim, trabalho tem hora para começar. Vocês lançaram recentemente um observatório aqui em Mato Grosso, né? Como é que funciona esse observatório do trabalho infantil? Na realidade, esse observatório é uma iniciativa nacional do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Ele consiste num banco de dados, uma reunião de repositórios, não é, de dados oficiais, que estão aí disponíveis para todo mundo, que eles podem nortear políticas públicas. Nós temos dados do IBGE, nós temos dados coletados por exemplo, na aplicação de uma prova com crianças e, no caso, adolescentes, né, crianças e adolescentes do 5º e 9º ano de idade, ou no 5º e 9º ano, né, do ensino fundamental, sobre o trabalho. Então, nós temos várias informações que podem auxiliar as políticas públicas no combate ao trabalho infantil. Inclusive, registram situação de dados relacionados à exploração sexual comercial, né, que foram colhidos pela Polícia Rodoviária Federal. Então, é um banco de dados bem interessante. A gente também, me lembrei agora em relação a mitos e verdades, né, de uma colega que fala que a filha aproveita a questão e quando a mãe manda lavar uma louça em casa, fala que é trabalho infantil, né? Ajudar em casa, procurador, é trabalho infantil? Não, de modo algum. Isso faz parte da formação de qualquer pessoa. Faz parte do processo de educação. Então, não pode ser enquadrado. O que não pode acontecer é o trabalho infantil doméstico. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já passaram por isso, muitos de nós já, até no âmbito familiar. No passado era muito comum
essa questão de você trazer pessoas do interior, crianças do interior, dizendo, ah, vou ajudar aquela garota, aquele garoto. Coloca para trabalhar numa casa de família, não é? Às vezes ganhando uma pequena ajuda mensal, vamos colocar para valores de hoje, R$200, R$100, não é? E executando, executando serviços domésticos, lavando louça, limpando casa, mas como uma relação de trabalho normal, como se fosse uma relação de trabalho. Aí você diz, ah, estou ajudando aquela pessoa porque ela veio estudar. Muitas vezes ela nem estuda, ela só é colocada para trabalhar de forma precoce, o que é proibido por lei. Então a gente deve deixar muito claro essa distinção. O trabalho é executado pelos filhos, no caso na colaboração com os pais, o que é uma coisa saudável, e esse trabalho que se dá pela exploração de terceiros, né, que você traz a pessoa de fora do seu âmbito familiar para executar serviço na sua casa. Como é que é o trabalho do Ministério Público, do trabalho na fiscalização do trabalho infantil em si? Nós trabalhamos com dois eixos. Nós temos um eixo de prevenção e nós temos um eixo de repressão. No eixo de prevenção se dá uma atuação clássica do Ministério Público que se dá através de denúncias. Nós recebemos denúncias por vários meios, pelo site. O procurador, quando ele toma conhecimento de situações que se enquadram como trabalho infantil, ele pode determinar a instauração de um procedimento investigatório. Então, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dessas notícias, nós chamamos de notícias de fato, está lá no processo, entre aspas, lá no Ministério Público, e a pessoa, o colega, o procurador, ele vai analisar aquela situação no concreto. Ele pode instaurar um procedimento investigatório, que é o inquérito civil, um procedimento preparatório, que a partir daí ele vai determinar diligência por parte de conselhos tutelares, polícia, quando necessário, toda e qualquer entidade ou órgão que possa auxiliar no esclarecimento da situação. Em se verificando o trabalho infantil, nós podemos ajuizar ações civis públicas no Judiciário Trabalhista, pleiteando a condenação da pessoa que infringiu a lei, é uma obrigação de fazer, ou seja, não mais incidir naquela conduta, e também no pagamento de indenização por dano moral coletivo. Mas a gente também pode resolver essa questão pela via extrajudicial, ou seja, no próprio inquérito civil, o procedimento preparatório que esteja em curso no Ministério Público do Trabalho, mediante a assinatura do que nós chamamos de termo de ajuste de conduta, que é um instrumento que tem força de sentença, é um título executivo extrajudicial, que ele vai prever basicamente o que preveria uma sentença, só que sem aquela chateação do processo judicial. E só a pessoa física que responde, a pessoa jurídica, a empresa, ela pode ser também responsabilizada por trabalho infantil? Sim, pessoas físicas e jurídicas, ambos podem ser condenados. E no caso, por exemplo, a empresa ela assina esse TAC, né, esse termo, e ela não cumpre. Se for o seu interesse, né? Né? Mas digamos, ela concordou e tal, mas depois ela não cumpre. O que pode acontecer? Os termos de ajuste de conduta, eles prevêem multas por descumprimento. Por exemplo, uma empresa de porte elevado, nós podemos prever uma multa de 10, 20, 30 mil reais, 40, 50, é muito relativo o valor dessa multa. Vai depender do potencial econômico da empresa, do grau de lesão ao ordenamento jurídico. Então, digamos que uma empresa que se comprometeu a não mais incidir em trabalho infantil, descumpra esse compromisso. Nós aplicamos uma multa, digamos, de 10, 20 mil reais por pessoa encontrada em situação irregular, não é, se fosse o caso. Então, vamos à justiça, pleiteamos uma execução, abre-se um processo de execução, e essas multas, se não pagas, claro, voluntariamente pela parte, que elas podem ser pagas voluntariamente, nós vamos à justiça, pleiteamos isso na justiça e podemos até proceder à expropriação patrimonial e por aí vai. Todas as consequências. Exatamente, aí, né? judiciais. O senhor falou em relação à idade para o menor aprendiz, 14 anos. Né? Eu sei de empresas que elas preferem só admitir a partir dos 16 anos. Existe, o Brasil, ele é signatário de algum acordo internacional? Tem algumas dúvidas, tem empresa que não aceita, fala que é ilegal, 14, 15 anos, e só pode admitir a partir de 16. É o seguinte, no Brasil, como eu falei agora há pouco, é permitido o trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. A partir dos 16 anos, todo qualquer trabalho, menos trabalhos insalubres, perigosos e noturnos, que podem ser desenvolvidos só a partir dos 18 anos de idade. Então, é obrigação legal, está previsto na CLT, a contratação de aprendizes. Existe um percentual que vai de 5% a 15% das atividades que demandam formação profissional na empresa, em cada estabelecimento, e elas não podem se furtar do cumprimento dessa norma.
Então, existe uma determinação legal para cumprimento do que a gente chama de cota de aprendizes. Que interessante. Pouca gente às vezes sabe essa informação. É um contrato especial, um contrato de trabalho especial, deve ser escrito, ele tem algumas exigências como a necessidade de comparecimento da criança, no caso do adolescente, na escola, né? E a empresa deve matricular esse adolescente, no caso, no curso de formação profissional, não é? Porque ele tem essa vivência profissional. Então, você alia a educação à formação profissional. Então, nessa atuação investigativa do Ministério Público do Trabalho, as pessoas podem fazer denúncias, seja de empresas que não estão cumprindo essa norma, seja de, como a gente comentou lá há pouco, né, o trabalho doméstico da criança, do adolescente, isso pode ser denunciado por terceiro? Claro, qualquer pessoa que tenha conhecimento desse fato pode levar essa situação ao Ministério Público. Nós temos o site, mpt.mp.br, que pode ser acessado. Nós temos um sistema de coleta de denúncias de forma eletrônica. Existe o Disque 100, né, que é um instrumento até pouco utilizado no estado do Mato Grosso. Eu trabalhei no Pará durante um tempo e era muito comum as denúncias no Disque 100, e principalmente envolvendo a exploração sexual comercial. E nós temos também um aplicativo chamado MPT Pardal, que pode ser baixado dessas lojas, no caso Apple Store, da Apple, no caso do Google. Então é possível, nós temos vários canais de comunicação. Bom, para a gente encerrar, procurador, tem algo que o senhor gostaria de destacar, que a gente não conversou, não comentou na entrevista? É que o Ministério Público ele não tem uma atuação tão somente repressiva. Nós temos uma atuação também que chamamos de promocional. Nós temos projetos de âmbito nacional, não é? Nós temos um projeto da nossa Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que se chama Resgate à Infância. O que consiste esse projeto Resgate à Infância? Ele se divide em 3 eixos. Nós falamos de aprendizagem, um dos eixos destina-se justamente a fomentar, ou seja, a influenciar a contratação de aprendizes, né, trazer esse jovem de forma regular para o mercado de trabalho. Nós temos um eixo de políticas públicas, que ele vai justamente investigar a estrutura de toda a rede de proteção a crianças e adolescentes dos municípios, dos estados, não é? E fazer com que essa estrutura ela seja aparelhada de forma suficiente para que ela possa cumprir o seu papel, não é? E nós temos o eixo MPT na escola, o eixo educação, que ele consiste no contato direto do procurador do trabalho com o ensino público, não é? Em que nós formamos pessoas que vão se tornar capacitadores. Essas pessoas elas vão levar o conhecimento acerca do trabalho infantil, de regra professores, ao âmbito escolar. E essas pessoas, no caso, elas vão influenciar na formação do pensamento da criança. E a criança ela pode ser tanto suscetível ao trabalho infantil, quanto pode impedir com que ele ocorra no futuro. Não é? Então, nós buscamos dessa forma quebrar esse ciclo, tanto sob aspecto repressivo, quanto sob aspecto promocional. Que bom. A criança tem que estudar, tem que aprender brincando, né? Exatamente. A gente precisa pensar nessa geração, nesse futuro. Exatamente. Né? Para um Brasil melhor, né? Exatamente, é isso que queremos. Obrigada, procurador. Por nada. Nós conversamos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Rafael Mondego Figueiredo, e nós vamos encerrar com um trecho do vídeo, né, da animação que é sobre o trabalho infantil lançada pelo MPT, Mitos e Verdades. Essa animação está disponível no YouTube. Eu vou deixar também o link para a íntegra aqui, porque ela tem aí uns 4, 5 minutos de duração. Ela tem também com libras, com audiodescrição, com legenda. Então, assim, é para a gente realmente divulgar e ajudar nesse trabalho, ok? Então, fica essa dica para você. Aproveite para curtir e compartilhar a nossa entrevista, que fica no YouTube, nos nossos sites, RDTV e RD News, com chamada para o Facebook. Então, vamos ajudar a divulgar, é muito importante. Vamos assistir aí, então, para a gente encerrar? Até a próxima. Ai, a gente devia ter trazido o carrinho de feira. Essas sacolas estão bem pesadas. Oi, tio, vem comigo. Deixa que eu levo para vocês. Qual o seu nome, rapazinho? Meu nome é Lucas, tia. Mas isso aqui tá muito pesado pra você. Sabe o que é? Às vezes eu fico meio quebrado, mas eu dou conta. Pois você não devia estar fazendo isso. Onde tá seu pai? Ele tá ali, ó.
É que ele já trabalhou a semana inteira. E eu também. E eu tenho que arranjar uns trocados pra ajudar em casa. Tá acontecendo alguma coisa, filho? Pai, eles estão dizendo que eu não devia estar trabalhando. Mas eu mesmo comecei a trabalhar logo cedo. Tudo bem que eu larguei a escola, mas o Lucas continua estudando direitinho. Muita gente acha bonito ver crianças trabalhando, mas não é. Esse cansaço prejudica a criança nas atividades dela, como estudar, ir à escola ou se divertir com os amigos. Ele não pode trabalhar, e isso é um direito garantido pela Constituição Federal.